vai ver que a sequência que eu estava fazendo de resolução não vai funcionar bem aqui, apesar de que dá certo, mas a trabalheira que a gente teria para fazer a questão idêntica às últimas duas que eu fiz, seria muito superior à trabalheira que eu estou tendo aqui. Observe, continua o mesmo padrão, continua o padrão de que esse polinômio é divisível por esse polinômio, continua o padrão de que o resto da divisão é zero, de modo que o dividendo é simplesmente divisor vezes quociente. Só tem um pequeno, grande problema. Quando você vai obter as raízes do divisor, que fosse do quociente também. O fato é que esse produto aqui, se você souber a raiz de alguns deles, aí você vai saber raízes do polinômio. Quando você vai obter a raiz, as raízes não saem números legais, saem números irracionais. Então, pode acontecer desses números serem irracionais, pode acontecer desses números serem imaginários, a gente encontrar um delta negativo, pode acontecer dos números serem fracionários, mas ainda assim reais. Bom, número fracionário a gente até conseguiria desenvolver as contas, elas ficariam meio chatas com frações, mas a gente conseguiria. Agora, situação em que o número é irracional ou o número é imaginário, é meio complicado a gente pensar o mesmo mecanismo. Ah, eu vou substituir no lugar do x isso aqui. Imagina você substituindo isso no lugar do x para fazer a quarta potência disso. Depois achar que está pouco, fazer a terceira potência disso, o quadrado disso. Então, o trabalho que a gente tem para desenvolver esses binômios, isso aqui elevado à quarta, você leva um tempo calculando. Pelo menos no meio do caminho calcularia também a terceira, mas ficaria uma coisa bem feia. Então, desenvolver a quarta potência disso, a terceira potência disso, e depois ainda ter que fazer com o seu conjugado, 1 menos raiz de 13, não é uma coisa interessante de se fazer. E aí, apesar de funcionar a resolução das duas questões anteriores, na situação em que essas raízes não são números inteiros, pode ser que seja mais fácil fazer esse mecanismo que aparentemente é a última instância que a gente usa para polinômios. Eu aconselho a raiz deu irracional, a raiz deu imaginária, siga esse modelo. Dá menos trabalho do que seguir o modelo de calcular as potências que eu teria que calcular. Então, que modelo é esse? É o modelo que a gente chama de método dos coeficientes indeterminados, de comparação. Uma vez que esse polinômio tem letras, se eu for pensar essa divisão pela chave, sai também. Se você quiser se arriscar, pode ir. Agora tem que ter muita atenção, vai chegar uma hora que você vai fazer conta com letra. Então o que eu vou fazer aqui na verdade é método dos coeficientes indeterminados. Tem exercício que você não consegue fugir disso aqui. Se você pegar um divisor com coeficientes algébricos, e principalmente se esses coeficientes estiverem logo no começo, um dividendo com coeficientes algébricos, o divisor também com coeficientes algébricos, certeza que esse método aqui vai ser o menos complicado, apesar de ser o mais trabalhoso sempre. Então o que eu vou ter aqui é o seguinte, eu tenho um polinômio p, que é isso aqui, e tem um polinômio divisor que é de segundo grau. Aí nesse método a gente precisa criar alguns polinômios de uma maneira genérica, né? Algébrica. Ora, aqui é um polinômio de grau 4, aqui é um polinômio de grau 2. A gente sabe que o resto teria que ser um polinômio de grau inferior a 2. Se eu tivesse que criar o resto, eu criaria ax mais b, porque é um de grau inferior a 2. Ax mais b, depois eu ia ver se ia funcionar ou não esse ax mais b. Aí aqui, na verdade, eu te dou duas coisas para você prestar atenção. Se aqui é de grau 4 e aqui é de grau 2, então eu vou precisar multiplicar por alguém aqui de grau 2, para na hora que eu multiplicar, gerar o grau 4. Primeira coisa, você vai criar um desses polinômios na questão. A não ser que você já os receba de presente, como foram as questões 3 e 4. Mas você vai criar um desses polinômios aqui em questão. Eu estou criando um polinômio quociente, aí como eu fiz em sala, né? O normal seria eu botar o quociente todo algébrico. Ax² mais bx mais c e o pau quebrar com conta aí. Mas os primeiros e o primeiro e o último coeficiente geralmente a gente consegue prever. Só é você imaginar que deve haver um número aqui que ao multiplicar por esse tem que gerar esse 2. Então esse número é facilmente previsível. Alguém que eu multiplique por 2 aqui, ó,
para gerar 2x à quarta. Então, esse cidadão que eu estou chamando de A, eu vou dizer que é 1. E também o último coeficiente a gente consegue prever. O miolo a gente não consegue, porque vai surgir umas coisas cúbicas, umas coisas quadráticas, umas coisas com x. Mas as pontas a gente consegue prever. Então, assim, eu preciso de um cara aqui que multiplicado por esse dê menos 1. Da mesma forma que eu consigo ver isso aqui, ó, tem que ser 1 para dar 2x à quarta. Eu consigo ver que isso aqui, por acaso, também tem que ser 1 para dar menos 1 aqui. Nas pontas, 2x à quarta, abre o produto, então eu preciso de 1 aqui para dar 2x à quarta. E fecha o produto, isso vezes isso. Menos 1 vezes quem? Eu preciso que dê menos 1. Então esse cara aqui tem que ser 1. Então assim, eu estou criando o quociente, só que eu já estou botando uns coeficientes raciocinados, de modo que eu só fico, na verdade, na intenção de encontrar esse valor de B que eu vou achar logo de cara aqui. Observe, tem letra do lado de lá que eu botei, tem letra do lado de cá. Cuidado. Se você recebe um exercício e aqui tem A, aqui tem B, que é usual, né? Quando a gente faz exercício enquanto professor, a gente acaba usando as letras do alfabeto na ordem alfabética, A, B, C, a gente escreve polinômio assim. Se porventura o exercício já estiver usando as letras A, B, por aí vai, jamais utilize na criação do seu polinômio as mesmas letras que o exercício já botou. Você tem que botar novos coeficientes para fazer contas. Aí o que eu fiz? O produto, aqui, né? 2x à quarta, desenvolvi tudo aí. Não vou ficar fazendo a multiplicação para vocês e agrupei. 2x à quarta, agrupei os termos que tem x ao cubo, mais, sempre mais aqui na fatoração, viu? E dentro a gente bota o sinal. 2b menos 2, x ao cubo, mais, aí eu agrupei os quadrados, 2x quadrado, menos 2bx quadrado, menos x quadrado. Note que eu posso já juntar isso aqui, né? São coeficientes numéricos. Eu poderia simplesmente pensar em x quadrado. Não fiz, mas poderia. Aqui eu botei o 2, menos 2b e o menos 1. Sempre os coeficientes. E o x quadrado em evidência. São 3 termos em x quadrado que se transformaram em 1. Aí agora eu vou para o termo em x. Mas aí em x eu tenho esse cidadão e esse cidadão. Menos 2 menos b. Todo mundo vezes x. E o termo independente que eu já sabia que iria dar menos 1. Aí agora o que eu faço é uma comparação, uma identidade de polinômio. Se eu olhar o x à quarta, eu vou concluir o óbvio. 2 é igual a 2. Não me ajuda em nada isso aqui. Me ajudaria se eu não tivesse pensado no 1 aqui. Isso aqui seria um A. Eu acabaria de encontrar aqui A igual a 2. Só que o meio aí ia estar bem feio, porque ia ter A e C pelo meio, entendeu? Agora eu vou comparar os cubos. Menos x, menos 6, x ao cubo, e isso aqui, x ao cubo. Então, comparando os cubos, não precisa pegar as potências de x, só os coeficientes. O menos 6 precisa ser igual a 2b menos 2. Desenvolvo, acabei de achar o b. Apesar que o objeto do exercício é achar mm. Mas o b vai levar a gente a esses valores. Comparando os quadrados, o que é que eu tenho? Opa, escrevi errado aqui. mx quadrado. O coeficiente de x quadrado, m, tem que ser igual ao coeficiente de x quadrado, que é isso aqui. 2 menos 2b menos 1. Então, m ao lado do x quadrado tem que ser igual a isso. m é 2 menos 2b menos 1. Como eu já achei o valor do m, substituo aqui, do b, substituo aqui e achei o valor de m, 5. E na sequência, comparando os termos em x, n, que está ao lado do x, precisa ser igual a isso aqui. Já que eu tenho o valor do b, acabei de achar o valor de n. Se eu fosse comparar os termos independentes, seria inútil, né? Menos 1 igual a 1, tal qual foi isso aqui. No final, a pergunta da questão é: quem é m mais n? 5 mais 0. Resposta da questão: 5. O cuidado que a gente precisa ter é o seguinte: sempre que essas raízes são irracionais ou números imaginários, prefira esse método. Ele é trabalhoso, mas pode ter certeza, é muito menos trabalhoso do que você ter que fazer a quarta potência desse número, a terceira potência desse número. Fica aí a dica. O próximo exercício eu vou seguir essa roupagem também, porque quando eu for desenvolver, o delta vai dar negativo.
Aí eu vou ter número imaginário. Substituir número imaginário para calcular potência vai dar a mesma trabalheira do número irracional. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou seguir esse mesmo modelo no exercício 8.